Fala pessoal, Mesa Joy na área, e hoje estamos aqui com o jogo It's a Wonderful World. Vamos fazer um unboxing dele, um jogo que eu já vinha pesquisando um pouco sobre ele, vi alguns vídeos e incluí aí, né, na minha coleção. Ele é um jogo trazido pela Galápagos e pode ser jogado aí de 1 a 5 jogadores, uma duração média aí de 45 minutos. Então o jogo basicamente cada player vai ter 7 cartas. Essas 7 cartas você escolhe o que vai fazer com ela, se você vai construir ela, se você vai reciclar ela para ganhar a matéria-prima aí que a carta dá, né? E depois tem os recursos aqui, são 5 recursos, mais um coringa aqui. E basicamente cada carta precisa desses recursos aqui para estar sendo construída aí, e vence quem conquista mais pontos aí no final. O Império que tem uma estratégia melhor aí de pontuação e de cartas aí construídas, né? Então são vários tipos e basicamente seria isso. Ele é um jogo que tem aí um tabuleiro principal, que seria esse aqui. A gente vai estar vendo depois internamente aí os conteúdos. Vem os cubos de recursos, vem bastante carta aí, então esse também é um diferencial bem legal que eu achei, então vai ter bastante rejogabilidade aí. As fichas de personagens são duas, que basicamente são essas duas figuras aí, né? A de evolução, né? E a de guerra, de força. Então basicamente o jogo ele atua dessa forma, ele funciona dessa forma. O pessoal fala bastante que é parecido com outro jogo aí, mas a mecânica é diferente das construções de cartas e tal. Vamos lá conhecer então um pouco dos conteúdos que acompanha It's a Wonderful World. Inclusive ele até ganhou um selo de excelência aí, bem bacana. Então isso também é um diferencial e é um jogo bem bacana. Uma caixa bem reforçada, normal aí das demais. Manual bem simples também, pelo visto aí, bem fácil de você estar aprendendo o jogo. 8 páginas aí com um resumo, e inclusive tem uma forma de jogar ele modo solo. Aqui nós temos o tabuleiro já destacou. Os componentes, uma espessura bem legal, o papelão. Aqui são onde vai ficar as fichas. Tem outro tabuleiro. Esse tabuleiro ele é montado assim, bem legal também. Então aqui ele se encaixa formando um tabuleiro só. O legal também é que esse jogo ele é direcionado de uma forma diferente em cada turno. Então no primeiro turno as trocas das cartas são assim, no segundo turno já vai para outro sentido, no terceiro turno ele retorna para esse sentido, e no quarto turno ele vai para o outro sentido. O jogo ele acontece em 4 turnos. Esse é uma fichinha que direciona qual que é de que forma a rodada vai andar, né? Porque que acontece? Você escolhe a sua carta e passa as demais cartas para o amiguinho. Então esse direcionamento aí da rodada é legal. Aqui fica os diamantes ali, os coringas, né? Tem um nome ali que eu não me lembro. Esses são os tagzinhos, então. As fichinhas, inclusive tem cartas que precisa dessa ficha para ser construída, e cada fichinha dessa aqui ela te dá um ponto de vitória no final. Tem um bloquinho de pontos.
as cartas, muitas cartas inclusive. Isso é bem bacana também. E aqui estão os componentes. A caixinha ela tem umas repartições para ser guardado. Bem legal. Aqui a gente tem os componentes que são usados para construir, né? Aqui a gente tem os componentes. Bem legal. Então são 3, 4, são 5 tipos de componentes e esse é o componente que eles chamam aí como um coringa, né? Vou ver aqui algumas cartas. Por exemplo, essa carta aqui, para você construir, precisa ter um componente cinza e 2 pretos, onde dessa forma você consegue construir essa carta. Ela vai te dar 1 de recurso azul e ganha uma fichinha. E se você reciclar essa carta, aí você ganha um componente desse. Essa aqui já é uma carta que precisa de 4 componentes desse aqui e um componente verde. Ela vai te produzir 4 componentes desse pretinho aqui. Ou reciclando ela, você ganha um componente desse. Vamos abrir aqui a parte de trás delas. Vamos abrir aqui. A gente conferir algumas cartas aí. Essas são as cartas de Império. Então essa aqui é o Império Estados da América do Norte. Tem o lado A e o lado B. Essa aqui Federação da Ásia. Lado A e lado B. Todos os jogadores têm que jogar do mesmo lado, tá? A partir do momento que escolhe, vamos jogar do lado A, tem que ser todas as cartas do lado A. Então aqui, por exemplo, ela já te dá 1 ponto de vitória aí por ficha. Esse aqui te dá 2 pontos por componente verde. Então são esses 5 impérios aí, que é a possibilidade de jogar com 5 jogadores. E aqui são algumas cartas, aqui a parte de trás delas, são todas as mesmas. E aqui a gente vai ter diversas cartas, muitas cartas mesmo. Então, por exemplo, essa carta aqui, ó, ela precisa ter 5 pedrinhas azuis e 2 fichas vermelhas, que daí seria a de guerra, né? Seria essa ficha aqui. Então, precisa ter 2 fichas dessa pelo menos e mais 5 pedrinhas azuis. Você consegue construir ela, já te dá 15 pontos de vitória. E se você reciclar ela, ganha uma pedrinha azul. Essa aqui já te dá 3 pedrinhas de coringa, 3 pontos de vitória por cada pedra verde que tiver. Para construir essa carta precisa ter 3 verdes e 4 azuis e uma fichinha dessa laranja. E assim é o funcionamento das cartas. Essa é a ideia do jogo, é a construção do seu império. Aquele que construir um império que pontuar mais, vence o jogo. Então a ideia do jogo basicamente é essa. Vem muitos componentes, muitas cartas aí, né? 150 cartas, então acabei ter mais 2 partezinhos de carta aqui para estar abrindo. E basicamente esse seria o jogo então, pessoal. O tabuleiro ele
é montado assim. Aqui fica a parte central dele e aqui cada um dos lados vai as fichinhas. Esse aqui direciona então a rodada, como eu falei. Aqui as fichinhas, então, as azuis ficam de um lado, as laranjas do outro. E basicamente as cartas elas ficam assim. Essas são as de compra. E ali do outro lado fica as cartas que você vai descartando, né? Você faz o descarte do jogo ali. A reciclagem, né? Quando você recicla. E após a montagem ali, quando você conclui a questão da carta, né? Quando você constrói ela, esses componentes aqui eles retornam então para cá para todo mundo ter acesso a eles, e essa carta aqui vem pro teu império. Então aqui no caso ela começa a ser produzida, né? Essas cartas elas ficam aqui e aí você começa a construir o teu império dessa forma. Então, por exemplo, aqui ela vai pontuar no final, aqui ela já começa a produzir, essa carta ela já produz duas azuis, duas pedrinhas azuis, essa aqui já produz mais duas, e assim você vai construindo, e com a produção você consegue evoluir outras cartas e fortalecer e aumentar o seu império. Basicamente é assim que o jogo funciona, pessoal. Aqui ficam os componentes então, que a gente, claro que a gente coloca, dá para colocar aí nos potinhos, né? Deixa eles bem separadinhos aí, a ideia é organizar a mesa mais ou menos dessa forma então. E as cartas, todas as cartas aí, fica aqui de compra. Cada jogador recebe 7 cartas. Então, 7 cartas. E aí o jogador ele decide, olhando as suas cartas, ele decide pegar uma delas. Eu vou fazer essa aqui. Então ele baixa ela e as demais vai passar para o próximo jogador. Esse outro faz a mesma coisa. Então ele baixa, manda a carta lá na mesa dele e repassa para o próximo jogador. E assim, desse deck aqui ele vai escolher outra carta. Então eu quero baixar essa aqui, por exemplo. Deixa aqui, escolheu essa carta, repassa novamente. O outro player escolheu outra. E assim é feito até o término das cartas. Terminou o primeiro turno, primeira rodada. Aí vai para a fase de produção, que consegue produzir ou não. Então ele virou as cartas do que ele vai construir. E as demais cartas, por exemplo, ele quer reciclar essas duas. Então ele vai pegar a carta, vai reciclar, vai ganhar 2 componentes desse. Então ele recicla essas cartas, ganha 2 componentes desse, já pode colocar aqui na construção. Esses componentes eles são colocados aqui. Então aqui, por exemplo, ele reciclou aquela carta, ele tem direito a 2, aí ele coloca aqui os 2 componentes. E assim a carta ela é dada início aí na construção. Então aqui, por exemplo, ficou 2 componentes, falta mais 3 desse componente amarelo para ele conseguir a pontuação, conseguir a produção dessa carta e as 2 fichinhas que ela já consegue aí no ato da produção. Então basicamente funciona assim o jogo, pessoal. Beleza? É isso aí, acompanhe as nossas redes sociais, fiquem ligados aí nos conteúdos. Agradeço aí por cada um que segue a gente e que curte, compartilha os nossos conteúdos. Esse então foi um unboxing de It's a Wonderful World, trazido pela Galápagos, um jogo para 1 a 5 players, uma média aí de 45 minutos. Forte abraço e até a próxima!